Amém. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, Pai, que nos capacita. Nós declaramos em nome de Jesus que toda palavra que cai em terra fértil, Pai, que nós possamos frutificar essa palavra, que nós possamos frutificar tudo aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos levar, Senhor, a outras pessoas com todo encargo, com todo amor, com todo carinho, Pai, levando a sua palavra aonde quer que passamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então eu quero falar aqui um assunto que tem sido muito falado em nosso meio, que parece que há um tempo ele meio que esfriou ao ponto de meio que quase desaparecer. E hoje algumas pessoas, parece que você fala disso, elas se arrepiam, né? Elas, puxa, falar sobre esse assunto é muito ruim, parece que é um susto. Mas não, mas é um dos grandes mandamentos de Jesus para nós, além de amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas, é fazer discípulos. Não só fazer discípulos, mas também se fazer-se discípulos, né? Porque não tem como você ser um professor se você ainda não foi um aluno. E não tem como você ser um aluno sem ser um professor. Então os negócios mandam junto, entende? Então eu quero falar desse assunto muito importante hoje, que o título é de ser e fazer-se discípulos de Cristo. Amém? É muito importante ser e fazer-se discípulo. Amém? Você pode repetir comigo? Ser e fazer-se discípulo. Eu quero pedir para o pessoal da projeção colocar para nós lá Gênesis capítulo 30, versículo 26. Amém. Isso. Teme as minhas mulheres, pelas quais lhe servi, e os meus filhos, e partirei. O Senhor bem sabe o quanto trabalhei para o Senhor. Vai, continua. Labão, porém, lhe disse, se conto com o seu favor, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Diga, o Senhor me abençoou por sua causa. Grave bem esse detalhe, tá? O Senhor abençoou Labão por causa de Jacó, amém? Continua. Então acrescentou, fixe o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu, o Senhor sabe quanto trabalhei e como os seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que o Senhor possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou desde que coloquei os meus pés aqui. Contudo, quando farei algo em favor da minha vida própria família? Então Labão perguntou, quanto você quer que eu lhe pague? Ó, que gostoso escutar isso, né? Quanto você quer que eu lhe pague? Está precisando de dinheiro? Não quero pagamento algum, respondeu Jacó. Se o Senhor fizer por mim o que vou propor, continuarei cuidando dos seus rebanhos. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, e todos os cordeiros pretos, e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Assim a minha justiça dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que o Senhor resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada e pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Pode ficar aí, tá? Continua aí. Então aqui Labão, né? Ali com Jacó trabalhou muitos anos para Labão, e tinha muita dificuldade de se emancipar dele. Então Labão teve enganando Jacó por muitos e muitos anos, porque ele estava o quê? Tirando proveito da bênção que vinha através de Jacó, amém? Vamos continuar? Labão disse, de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes listrados com as manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos, e pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem.
E Jacó continuou a apacentar o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, destacando-as parcialmente, expondo assim a parte branca e interna dos galhos. Você pode colocar na versão NAA para mim? Acho que vai estar mais parecida com a minha. Isso, essa mesmo. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de oliveira e de plátano. Eles removeu a casca em riscas abertas, deixando-os aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água, e como acasalavam quando vinham beber. Para finalizar, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então esse é um pouco da história de Labão, amém? Eu li bastante para a gente poder entrar no assunto. Quem era Labão? Quem é esse tal de Labão? Se você nunca leu sobre a história de Labão, Labão era um pastor de ovelhas, mas ele não era um pastor muito dos bons. Ele era um pastor daquele que olhava sempre para si mesmo. Era um pastor daquele, colocando no nosso linguajar de hoje, era um pastor daquele que queria sempre benefício próprio. Era um pastor daquele que não estava preocupado o que ele precisava fazer para se dar bem. Então nós temos aqui um ponto muito importante. Labão tinha um olhar focado no seu poder. Diga assim, focado no seu poder. Então ele era extremamente focado nisso. O status, dinheiro e riqueza. Essas eram as coisas que levavam o coração de Labão a fazer tudo o que ele fazia. Bem materiais, rebanhos, eram símbolos do sucesso e do seu valor. Sua visão estava voltada para lucro imediato e para a quantidade, sem se preocupar com princípios éticos, morais, e sem se preocupar com nada. Sabe aquela pessoa que não está nem se preocupando por cima de quem que ela vai passar, mas ela vai chegar lá? Então esse era uma ideia de como era Labão. E por outro lado, nós temos outro pastor na história aqui, que era Jacó. Jacó, por outro lado, representa um homem de Deus. Diga comigo, representa um homem de Deus. Então nós temos um que representa um homem de Deus e o outro que é focado em poder. Correto nas suas ações era Jacó, e preocupado com a integridade do seu trabalho, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mesmo após de ser enganado várias vezes, olha, ele foi enganado várias vezes, não foi nenhuma e nem duas. Ele vai optar para ser sempre honesto. Então ele podia, de uma hora para outra, saquear o rebanho de Labão, carpir o chão e nunca mais voltar. Mas não, ele era um homem temente a Deus e ele era um homem que tinha princípios éticos, princípios morais, princípios de Deus. Então nós vemos aqui um contraste de duas pessoas fazendo a mesma coisa com o coração errado. Um coração voltado para o Senhor e o outro com o coração voltado para o seu benefício próprio. Então, esses dias atrás ministrei sobre o amor. Tive a oportunidade de ministrar sobre o amor e falei uma coisa muito importante, que aquilo cravou no meu coração. Que você é muito, muito perigoso você fazer a coisa certa com o entendimento errado, ou fazer a coisa certa com o desejo, com o coração errado. Então você pode, 1 Coríntios 3 fala que ali você pode dar seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, de nada adianta. Então essa é a grande dificuldade de muitos. Talvez você está pensando em fazer algo certo para ser abençoado, mas não, você precisa entender que você é abençoado e você vai partir desse ponto. Puxa, agora eu sou essa pessoa e agora eu parto desse caminho. Então é diferente o entendimento de quem sabe o porquê e para quem está fazendo e a outra pessoa que está querendo buscar algo a todo custo.
Então nós precisamos entender verdadeiramente o porquê fazemos certas coisas e qual é o propósito disso. Entende? Qual é o propósito disso? Se você chegar daqui a 10 anos, olhar para trás e falar assim: puxa, perdi 10 anos da minha vida à toa. Talvez você não sabia o que estava fazendo. Então eu falo para você refletir sobre a sua vida. Então, por mais que você faça uma coisa muito boa, se você fazer com o coração errado, isso não vai prestar. Isso não vai ser uma coisa boa. Então nós temos que buscar tanto fazer o que é bom, mas com o coração correto, amém? Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. Bastante água hoje, né, pessoal? Tá um calor de... Então Jacó foi lá e propôs, né, para Labão fazer um acordo com ele. Qual que era o acordo, né? Ó, agora, meu queridão, trabalhei todos esses anos para você. Ele só faltou falar: você me enganou tantos anos, mas ele era um homem de Deus. Ele falou: vamos fazer um acordo? Eu quero todas as ovelhas salpicadas e malhadas e pintadas como forma de pagamento. Se você for ali e der um Google, você que é mais novo, e os mais velhos eu tenho certeza que não precisa, você sabe que nascer uma ovelha salpicada é coisa rara. Ou ela vai nascer bem pretinha ou bem branquinha. Ela não vai nascer salpicada. Então Labão, como ele era um cara muito ligeiro na conversa, né, como diria a minha sogra, ele era muito latino, né? O bicho era astuto. Ele falou o que? Não, tá, o acordo está firmado, pois eu não vou precisar te dar nada, de verdade vai sair de graça, porque ovelha pintada é coisa rara. Ele topou na hora, por quê? Porque o coração dele já era enganoso. Se é um homem justo, ele falaria: não, jamais. Olha quanta dificuldade que nós temos de nascer uma ovelha pintada, uma malhada, então eu não posso acertar esse acordo. Mas como o coração dele não era dos melhores, ele topou na hora. E assim eles seguiram. Então, como nós lemos, Jacó foi lá, tirou todo, separou o rebanho e começou a trabalhar. Qual que era a ideia aqui? Agora era a ideia, o rebanho que está pintado ficar bem longe, e Jacó continua trabalhando para Labão. E automaticamente, quando nascesse alguma dentro do combinado deles, Jacó retirava e ponhava para lá. E ele deixou muito claro: não posso ficar com nenhuma das tuas no meu. Pois ele era um homem temente a Deus. Esse trecho nos ensina, né, dos dois pastores, como são os discípulos de Cristo. E como devemos ser pastores como Jacó, buscando sempre ser corretos e justos. Diga: correto e justo. O foco deve ser o crescimento no caráter, a finalidade, as bênçãos de Deus em nossas vidas. Não importa quanto tenhamos sido enganados ou desafiados. Então não importa, talvez assim você, às vezes, você no decorrer da sua vida aí, não sei quanto tempo você tem com Deus, ou quanto tempo você vai ter, talvez no decorrer da nossa vida, às vezes nós somos enganados, mas às vezes nós somos passados para trás. Não é porque talvez a gente é bobo, mas nós queremos exaltar sempre o nome de Cristo, e nem sempre tem a ver com ganhar, nem sempre tem a ver com estar na frente, mas tem a ver com o nome do Senhor ser exaltado, amém? Então isso é muito importante. Jacó sabia muito disso, Jacó estava entendendo sobre isso. Então nos versículos 29 a 31, eu gostaria que você deixasse lá, 29 e 31 a 31 ali, eles fizeram esse acordo muito estranho. Sendo assim, o rebanho que cresceria mais, com certeza, era o rebanho de Labão. Com certeza, esse rebanho era o que mais expandiria. Então Jacó agora tinha o desafio de fazer o quê? Diga: ovelhas marcadas. Esse era o desafio de Jacó. Fazer umas ovelhinhas marcadinhas. Agora, para pensar comigo. Como que vai fazer se uma ovelha manchada? Como que vai fazer uma ovelhinha marcada? Não esqueça, Jacó era com Deus, amém? Jacó busca varas no mato e trabalha nelas. Diga: trabalha nelas. Precisa ser trabalhado. Então ele gastou tempo, Jacó gastou tempo, muito tempo, preparando essas varas. Então essas varas vão ser as referências dessas próximas ovelhas.
ovelhas, diga referência. Então nós precisamos, né, no nosso mundo com Deus, nós precisamos no nosso dia a dia de referências. Talvez você é o que é, você foi o que foi, por conta das referências erradas que você tinha na sua vida. Talvez nós somos pessoas muito machucadas, que passaram por caminhos estranhos, porque as referências nossas não eram das melhores. Então o que eu estou querendo propor para você hoje? Que você seja uma referência de Cristo para as pessoas. Eu estou propondo para você hoje que você busque as referências corretas, para que quando você olhar daqui a 10 anos, 20 anos, você olhar para trás e falar: puxa, combati o combate, guardei a minha fé. Entende? Assim como Paulo falou com alegria, referências é uma das coisas mais importantes no nosso meio. Referências. Depois de prontas varas, ele expôs diante das ovelhas, para que aquilo fosse o foco dos olhos delas. Então nós lemos ali que ele colocou aonde? Aonde as ovelhas iam beber água. Nossa, nós tínhamos que colocar no bebedouro, né, pessoal? Porque é o espírito da sede aqui. Então ele colocou lá para quê? Para que toda vez que as ovelhas chegassem lá, elas iam beber a sua água e elas iam olhar aquelas varas. E as varas eram como? Como uma parte branca, descascadas. Então quando elas acasalavam ali, automaticamente entrava aquilo dentro delas e elas davam pintadas, malhadas e salpicadas. E o rebanho de Jacó ia crescendo cada dia mais. No versículo 38 ele diz assim, pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam, quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó fez isso com muito encargo, ele trabalhou firme para isso. Se você prestar atenção e fazer uma analogia para a vida de Jesus, Jesus fez a mesma coisa durante 3 anos. Jesus pegou 12 varas e trabalhou nelas, diga, trabalhou nelas. Trabalhou forte, trabalhou firme. Ele andou com uma multidão, mas com 12 ele trabalhou. Ele descascou. Entende como? Por quê? Porque quando vinha uma carnalidade, quando vinha uma pergunta infantil, quando vinha o medo, Jesus estava lá para quê? Para descascar essas varas, para trabalhar essas varas, para fazer aquilo que eles não conseguiam entender. Então Jesus trabalhou forte nisso. Então o assunto central, de Jesus, depois que ele volta, que ele ascende aos céus e que ele ressuscita, é: toda autoridade me foi dada. E Jesus começa a trabalhar essas varas e começa a despachar elas para que elas se tornassem referências. Amém? Referências, e referências importantes. Só que nós temos aqui um detalhe muito importante. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 14, Jesus fala assim: finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então o que Jesus fez até depois de ressuscitar? Descascou, diga, descascou. Ele veio e descascou. A minha mãe falava descascar, né? Descascar, mas o descascar era outro. Disse-lhes: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É simples assim. É mais e menos. Se você crer, você é salvo. Se você não crer, é condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas.
pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o seguiam. Então, isso é muito importante. Depois que Jesus vem, que ele ressuscita, Jesus faz todo o trabalho da redenção, ele vai na cruz, ele faz os 3 anos, ensina os discípulos, trabalha forte com essas varas, aí ele vai para a cruz, ele morre, ele é açoitado com aquela forma que nós sabemos, ele sofre tudo que ele tem que sofrer lá, ele ressuscita e vem dar as últimas ordens para os discípulos: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Talvez se a gente falasse assim hoje: nós vamos fazer um evangelismo lá no Rio de Janeiro, quem topa? Vários ergueriam as mãos. Mas eu te pergunto, será que você topa fazer um evangelismo na sua rua? Para o seu vizinho? Para aquela pessoa que você talvez passe e não dá um bom dia? Entende? Então nós precisamos, talvez o todo mundo seja na Fazenda Rio Grande, os confins da terra, Tatuquara, Campo Comprido, SIC, Fazendinha, Sítio Cercado. Aí é os confins da terra, pessoal. Entende? Então nós precisamos internalizar esse texto. E todos nós temos que saber de todo o coração. Puxa, além do mandamento de amar, Jesus falou assim: vão. Essa é uma ordem imutável, isso não vai mudar. Ele te chamou para fazer discípulos. Ele te chamou para pregar o evangelho. Ele te chamou para curar os enfermos. Ele te chamou para pisar em serpentes. Esse é o chamado de Cristo para nós. Mas hoje parece que nós estamos tão de boa, né? Nós queremos um culto gostoso, um louvor top, uma cadeirinha boa, um ar-condicionado. Puxa, não quero sair da minha zona de conforto. Para com isso. Isso aí é só para algumas pessoas. Mas todos nós temos o dever de pregar o evangelho. Todos nós temos o dever de falar do amor de Deus. Assim como alguém um dia falou para você, e se você já se tornou um discípulo um dia, você precisa fazer a mesma coisa. E se você ainda não parou para ouvir com diligência, pare um dia. Ouça com atenção o que os mais velhos na fé têm para falar para você. Quando eu falo mais velho na fé, eu não falo de idade, mas eu estou falando de tempo de comunhão com Cristo. Talvez você vai achar um novinho que tem muita experiência com Jesus. Ouça a sabedoria de Cristo através da vida deles. Então todos, os chamados, eles foram chamados para ser apóstolos e pregar o evangelho. Jesus chamou pontualmente para ser apóstolos. Fazer discípulo não é converter uma pessoa, pessoal. Além de que converter uma pessoa é maravilhoso. Amém? Nós oramos. Quem não aceitou Jesus, quer confessar sua vida para Jesus? Amém? Amém. Puxa, aquilo é gostoso, né? Mais uma pessoa no reino de Deus, mais uma pessoa no céu. Mas fazer discípulo não é ganhar gente para Jesus. Não é conversão. Fazer discípulo começa a partir da conversão. A partir de quando você disse: eu creio em Cristo. Você precisa fazer-se discípulo e que alguém possa lhe ensinar os princípios elementares para que você comece a sua caminhada, para que você comece a entender os princípios básicos. Daqui a um pouco você está igual ao Alexandre, falando aquelas coisas maravilhosas, que da onde que sai? Anos de filho, anos de intimidade com Cristo, anos de pesquisa, e você vai vendo que as coisas vão mudando, entende? Então se você não deixar-se ser um discípulo, jamais você vai chegar num nível de que alguém olhe e fale: nossa, quanta sabedoria vem. Porque para você aprender, você precisa deixar-se acontecer. Algumas pessoas parece que têm uma barreira que elas não deixam que outras possam falar.
E é algo muito importante, se você colocar no versículo 39, ela pode deixar lá para nós. Quando sair, você volta naquele, fazendo favor. Ele buscou o quê? Diga assim, varas verdes. Alguém sabe me dizer por que ele buscou varas verdes? Diga assim, porque varas verdes são flexíveis. Varas verdes são flexíveis. Varas verdes, elas podem balançar, mas elas não quebram. Se ele pegasse varas secas, como será que seria? Talvez elas iriam beber uma aguinha e as varas iriam quebrar. Talvez as ovelhas chegassem para tomar uma água, para se acasalarem lá, e as varas iriam quebrar. Então ele trabalhou forte nessas varas, que eram as referências da multiplicação do rebanho. Eram as referências, eram as varas verdes. Então Jesus escolhendo esses homens, Jesus foi lá, Jesus poderia ter escolhido quantos? Tinha quantos fariseus lá, doutrinados na palavra, que crescem, já tem que aprender a Torá de cara, sabem versículos do Pentateuco de cor e salteado. Mas sabe qual que é o problema dessas pessoas? Estão cheias de si. Elas acham que ninguém pode ensinar. Elas acham que não pode receber nada de ninguém. Sempre alguém do seu lado pode te passar alguma coisa vindo do Espírito Santo. E você tem que estar pronto para ouvir, por mais que você tenha anos de caminhada com Jesus. Então vai lá, Jesus, em vez de escolher varas prontas, varas bonitas, Jesus pega e escolhe varas verdes, varas flexíveis, pessoas que não eram cheias de si mesmo e que estavam prontas para aprender do melhor do que o autor da vida tinha para dar. Varas verdes, flexíveis. E Jesus fazia o quê? Diga, descascava. Ah, Jesus. Descasca, Jesus. Para ser discípulo de Jesus precisa ser quebrantado. Diga, quebrantado. Pergunta para o seu vizinho, você é quebrantado? Quebrantado, meu amigo. Para ser discípulo precisa negar-se o seu eu interior. Sabe o que é ser discípulo? É fazer aquelas coisas que você não está muito afim, e mesmo assim você faz pelo amor de Cristo. Sair da sua zona de conforto. Ou quando você trabalha um dia inteirinho e depois você tem aquele seu canal pirata, que eu sei, com 3.000 canal pirata, e você deita na cama e fica trocando de canal toda hora. É muito mais gostoso do que chegar aí e fazer um aconselhamento e cuidar de alguém. Mas é a zona de conforto. Nesse calor, meu Jesus, eu posso ficar no ventilador um pouco? Não é verdade? Aí você deita esbalepado, fica trocando de canal e não assiste nada. Vai falando, Deus. Você está na sua zona de conforto. O que eu quero com esse negócio de fazer discípulo? Tem hora que eu falo para Tati, larga um pouco minha esposa. Para de ligar para ela essas horas da noite, 11 horas, poxa. Mas é uma bênção, tem fome, tem sede. Daqui um pouco você vai ver ela aí, explodindo de ganhar vida. Por quê? Porque ela está deixando-se ser. E eu falo não para a glória dela, mas é para a glória de Jesus. Eu posso brincar porque eu tenho intimidade com eles lá. Entende como? Então nós precisamos deixar-se ser discípulos e fazer discípulos. Diga, varas verdes. Varas verdes tem que ser flexível, meu irmão. Flexível. Fazer a vontade do Pai, não a minha. Nós gostamos de orar dessa forma, né? Seja feita a tua vontade, mas às vezes nós não estamos afim, não. Esse Pai Nosso às vezes é meio frouxo, né? Nós oramos, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então vai lá, filho, vai cuidar daquela. Hoje não, pode ser amanhã.
Mas não é verdade? Sabe por quê? Porque de fato nós achamos que só algumas pessoas têm que fazer discípulo. Nós achamos que esse chamado de ensinar e cuidar e apacentar alguém são chamados só para algumas pessoas. E nós ainda acreditamos que existe o clero da igreja. Nós ainda acreditamos que existem pessoas que são levantadas por Deus para fazer essas coisas, e eu posso sentar aqui só ouvir e não fazer pitica nenhuma. Diga para o seu vizinho: você foi chamado. Se ele não acreditasse, dá uma cutucada nele: ô queridão, você foi chamado. Você entende qual que é? Parece que às vezes algumas pessoas têm a incumbência de fazer tudo, mas agora nós temos uma igreja constituída de reis e sacerdotes. A mesma autoridade que está sobre a minha vida, sobre a do Cleber, do Alexandre, do Renan, está na sua. E você foi chamado. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Então se faça discípulo. Aprenda de Cristo através de alguma vida, ao ponto que aquilo transborde através da sua, e você comece a apacentar alguém. Meu amigo, e quando você vê um filho seu espiritual voando, porque Paulo falava: o meu filhinho na fé. Você vê aquele filho espiritual teu voando, e de vez em quando ele te dá umas ainda, porque ele já aprendeu, porque o Espírito Santo também habita nele. É gostoso demais. Você fala: voa, passarinho. Você joga ele da ribanceira e vai na paz. Vai fazer agora discípulos. Isso é muito importante. Ai. Por isso que foi atrás de varas secas de si. Tinha muita gente cheia da teologia lá. Jesus não está procurando pessoas cheias de teologia, procurando pessoas que querem aprender dele, querem fluir através dele, querem negar-se a si mesmo, fazer a vontade dele. Eu vou te falar, tem hora que a gente não está afim não. Quem que é o falso aqui? Vai falar que está sempre afim. Mas nós pegamos e vamos com preguiça mesmo, com canseira mesmo, com desânimo. E depois quando você está lá é uma loucura. Puxa, que gostoso, Deus me usou, gente. É bom, gente, é bom. Diga assim: a única virtude de um discípulo, fala assim, é ser flexível. Se você não for flexível, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque a hora que precisar falar alguma coisa, você já vai quebrar na hora. E se eu precisar chegar a falar para você: cuida direito da tua esposa, porque não é assim que um homem de Deus cuida da esposa, e daí? Você vai ser flexível ou não? Não é assim que você trata a sua mãe? Não é assim que você trata as finanças? Está preparado para ser flexível ou não? Está preparado se alguém chegar e falar para você: ô meu irmão, esse jeito de espancar seu filho está errado. Porque tem jeito de você ensinar sem espancar. Entenda o espancar. Vai ser difícil se você não for flexível e eu chegar a falar para você: ó, jogo do tigrinho não é jogo de Deus. Jogo do... Vamos descascar? Diga assim: descascar. Você sabe como é que funciona qualquer jogo de azar? Olha o nome, jogo de azar, pessoal. Eu estou vendo muito cristãos perdidos nesse negócio. Sabe como é que funciona um jogo de azar? O jogo de azar é assim, ó: eu, o Renan e o Alexandre apostamos. Um vai ganhar uma parte, o outro vai perder e a banca vai ganhar o resto. Funciona assim. Ou você acha que o dono da plataforma vai colocar dinheiro lá para dar para os outros? Acorda, diga pro teu vizinho: acorda. Meu Deus. Sabe por que está assim? É porque nós estamos preocupados em ficar deitadinho no sofá vendo besteira. Nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos fazendo outras coisas. Gaste seu tempo fazendo discípulo.
que vai ser sucesso. Vai ser sucesso. No versículo 37, sabe o que ele diz? Diga assim: Jacó pegou galhos verdes de álamo, de oliveira e de plátano. Sabe por que ele fez isso? Diga assim: porque as varas têm que ser diferentes. As varas têm que ser diferentes. Olha para essa pessoa do seu lado aí, só olha. Só olha. Sabia que ela é diferente? Ela não é igual a você. Apesar que hoje nós só vemos o pessoal com roupa de flor, né? Mas ela não é igual a você. Pode ser só a roupa. Ah, Jesus. Até me perdi aqui. Sabe por que Paulo faz a analogia sobre o corpo de Cristo? Somos muitos, somos um só em muitos membros. Porque a mão não é igual ao pé. Nem a mão é sozinha, ela é mão, porque tem aqui uns, não sei quantos ossos, vou pesquisar, porque eu não sei essa informação, que são um diferente do outro, e todos esses ossos formam a mão. Então essa pessoa do seu lado não é igual a você. Talvez você fique se espelhando numa pessoa achando que você tem que falar igual a ela. Não. Às vezes algumas pessoas falam assim: nossa, você se dá bem com o pessoal lá do Baiti. Certo, porque eu vivi muito tempo com a galera da mesma quebrada. É vero ou não é vero? Vai adiantar eu querer falar no centro com quem está falando muito chique? Talvez eu não tenha o estilo para falar lá, mas outra pessoa tem. Quantos estão me entendendo? Amém? Então você foi chamado do jeitinho que você é para ser discípulo. Deus não quer mudar a pessoa, Ele quer mudar a forma de você viver e a forma do seu entendimento para fazer as coisas. Entende? Talvez você ache que agora você tem que falar de Jesus, você tem que ser um doutor na palavra. Não. Apesar que quanto mais você fala, mais você aprende. Você sabe quando foi a vez que eu mais aprendi? Quando de repente, 3 meses de convertido, eu caí numa reunião e falaram assim: ó, só tem você hoje, compartilha aí. Nossa, eu caí na palavra e fui tentar aprender, e eu aprendi. E quanto mais eu aprendi que eu dava, mais eu recebia. Você sabe o que é isso? Quanto mais você dá, mais você recebe. E talvez você não está disposto a cuidar de ninguém, porque você não está disposto a dar nada. Eu fico louco da vida. Nós temos uma coisa muito poderosa. Nós temos o elixir da vida, a coisa mais grandiosa de todos os tempos. É nossa. É a salvação. E é de graça. E nós não queremos dar para ninguém, parece. Não, é só meu, não vou repartir com ninguém, não. Parece que deu um prato feijoado na tua mão e você não quer repartir, poxa. Tá com medo de ficar com fome? Você entende? Você entende? Parece que o cara ganhou na Mega Sena e não quer dividir com ninguém, não é isso. Nós temos o melhor de Deus. Eu gosto de falar, nós nascemos na melhor fase da vida, da humanidade. Pensa, nós nascemos depois da vinda de Cristo. Daqui um pouco nós temos uma tribulação pela frente. Diga, eu nasci na melhor fase. Você sabe por quê? Porque os que tiveram que sofrer, sofreram antes de Cristo. Cristo veio e nos deu o caminho para a vida eterna. E daqui um pouco o bicho vai pegar. E parece que quanto mais fácil fica, menos nós quer fazer. Eu nasci na melhor fase. E outra, nós sabemos a completude, não sabemos quando, nem onde, nem a hora, mas nós sabemos o que vai acontecer.
Pensa aqueles doidão esperando o Messias vir. E de repente ele aparece para eles. Vou descascar vocês. Doideira, hein? Diga, fazer discípulos nada mais é que tirar as cascas. Hã? Tirar as cascas. Ah, Jesus. De uma forma comum, sabe o que é isso? Tirar as carnalidades. Quão bom é andar com o irmão do lado, pessoal. Talvez uma coisa que você sozinho faria de outro jeito quando você está com o irmão. Faz um bem, hein? Faz um bem. Eu dou glória a Deus pela vida do Laudecir, sabe? Logo quando eu converti, ele grudou em mim que nem chicletes. Até para comer um cachorro quente, nada a ver, numa segunda-feira, terça-feira ele me chamava. E aquilo fez um bem. Fez um bem porque eu via Deus na vida dele. Eu aprendi muito caminhando com ele. Talvez, você sabe que fazer discípulo não é sempre você estar pregando, não? É você tá dando teu testemunho diário? É você levar a pessoa para comer junto, a pessoa ver tuas atitudes, ver quem que você é, ver como você se comporta com o garçom, porque talvez você trata o garçom de forma diferente, porque ele trouxe um prato errado, ou porque ele demorou com a tua água. Você já está comendo e a tua bebida não veio, você já se estressa. Até nessa hora a pessoa que está do seu lado aprende. É o discipulado, é tirar a casca. E nós vamos aprendendo de Jesus. Sabe por quê? Porque o aroma de Cristo tem que fluir na nossa vida. Oh, a carta viva, a carta viva. Aonde nós formos, a carta viva. Quando as pessoas chegam e olham para você, nossa, o que você tem de diferente? Você fala assim, eu tenho Jesus. O que você tem de diferente? Caramba, eu preciso acelerar aqui. Tá gostoso pregar, pessoal. Pode falar para o Cleber ficar mais 3 semanas, tá? Então o rebanho de Labão parou de crescer, porque ele não tinha o propósito de Deus. Ao contrário do de Jacó, que cresceu e multiplicou. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que os filhos de Labão foram ter com Jacó e arrumaram uma treta lá, querendo pegar ele, porque agora ele tinha saqueado o pai deles, quando que não era assim. Sabe uma coisa importante que eu quero frisar aqui? É que Jacó descascou as varas e deixou elas aparecerem para as ovelhas. Sabe por quê? Referência. Elas precisavam ver aquilo, dia a dia, precisa se ver aquilo. As pessoas ao seu lado precisam ver quem você é. Talvez aqui no culto nós somos todos filhos de Deus e é uma bênção, mas nós vamos saber se você creu de verdade lá na sua casa, no seu trabalho, na hora do estresse, na hora que as contas estão apertando. Então nós continuamos esse trabalho até aparecer a brancura. Hã? Diga brancura. Brancura interna, sabe que nada mais é do que a espiritualidade, a pureza da pessoa. Quando você vai tirando as cascas, vai aparecendo a pureza. E você fala, meu irmão, que é isso? Um homem de Deus não fala um palavrão desse. Fala com muito amor, não estou dizendo para você sair dando porrada, não. Eu estou dizendo para você ser a imagem de Cristo. E para você também ouvir. Lembra? Flexível. Depois de convertido, você recebe tudo de bom que tem de Deus, né? Você recebe o amor, você recebe a paz, você recebe a paciência, você recebe todas as coisas. Você tem todos os adereços. Sabe essas pessoas que vão entregar a vida para Jesus, que já entregaram, né? Mas que vão batizar hoje? Elas podem estar cheias de cascas ainda, assim como nós. Mas sabe quando que vão aparecer esses adereços de Deus? Quando elas forem descascadas. Dia após dia, com muito amor, com muito carinho. Não se ensoberbeça achando que você é mais do que alguém.
Mas é com mansidão e humildade que a gente ajuda as pessoas. Mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Depois dessas pessoas entregarem a vida, o nosso trabalho é ajudar a descascar com muito carinho. E até nós mesmos, alguém precisa ajudar a tirar a nossa casca. Porque nós temos as nossas carnalidades. Porque todos nós estamos trabalhando, como diz no livro de Efésios, caminhando para a estatura do varão perfeito. Mas até que esse dia chegue, nós ainda temos cascas. Talvez uns tenham um pouco menos, outros tenham um pouquinho mais. Mas nós precisamos trabalhar. Diga para o teu vizinho, deixa alguém tirar a casca. Assim Jesus removeu a casca de todos os discípulos. Talvez você olhe João falando assim, ai meus amados, peço que não pequem, mas talvez se vocês pecarem, meus filhinhos, vocês tenham um advogado, aquela mansidão toda, mas é o mesmo Joãozinho que queria fechar o templo lá atrás. Que falou para Jesus qualquer coisa, nós falamos aqui, os anjos descem aqui, nós já resolvemos aqui. Os filhos do trovão. Era o mesmo. Que agora fala filhinhos, com todo esse amor. Porque ele deixou que Cristo tirasse as cascas. Ele deixou que Cristo curasse. Por fim, Jacó expôs as varas para elas serem referência, para produzirem outras ovelhas listradas. E nós, discípulos de Cristo, devemos nos expor para produzir outros líderes, outros discípulos de Cristo. Então você lá na sua casa não vai ajudar ninguém sozinho. Além de que seu primeiro rebanho é lá a sua família. Todos nós temos um chamado de pastoreio, amém? Começando lá na nossa casa. Como que está as suas ovelhinhas lá? A gente quando é filho, a gente é bem descascado, né? Às vezes a mãe pega até a cinta. E lepe, vai descascando. Vai aparecendo umas partes brancas, umas partes vermelhas. Mas depois você lembra, né? Puxa, se eu fizer isso aqui, vai vir o lepe. Daí você não faz. Então nós precisamos ser essas referências. Mas você precisa querer. Eu preciso querer. Nós precisamos querer. De todas as formas, nós precisamos querer. Precisamos que o nosso coração esteja pronto a receber de alguém. Pronto. Então Jesus fez isso muito diligentemente com os 12. Descascou, preparou, enviou eles para quê? Para eles serem referências. E hoje nós olhamos os discípulos como referências, homens de Deus, que deram a sua vida pelo Evangelho, mas nem sempre foi assim. Um dia eles foram como nós, ou como alguns. Eles não estavam muito afim. Jesus olha, até quando eu vou ter com vocês, homens de pequena fé? Vão na frente, ó, pensa Jesus falando, pega no barco e se some. Eu já ia usar outro linguajar, né? Pode ir na frente, depois eu encontro. Não, Jesus, não, vai. Jesus descansa, porque até Jesus, né, para fazer uns discípulos, eu fico pensando que deveria cansar, né? Vai, daqui um pouco Jesus aparece andando na água, né? Puxa, eu vou ter que ir lá descascar esse povo aí. Jesus manda eles na frente, para ver se o quê? Para ver se tocam. Amém? Então nós precisamos de todas as formas deixar-se e buscar a ser discípulos e fazer discípulos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém, pessoal? Esse é o chamado para todos nós. Se você tiver o coração de querer levar uma pessoa a ser parecida com Jesus, meu amigo, pensa no impacto que isso pode acontecer.
Porque uma pessoa pode fazer muitos discípulos. Isso aqui não é pirâmide da Rinodê, não é nada disso. É simplesmente você cumprir o ID. Pensa se os apóstolos tivessem negado a ser essas referências. Pensa se eles tivessem falado: beleza, Jesus, foi demais o que o senhor fez aqui, mas eu sou igual o Jaiminho Carteiro, não estou querendo evitar a fadiga, estou muito afim de ir não. Como é que ia ser? Talvez hoje nós não teríamos a oportunidade de conhecer Jesus. Então, porque alguém decidiu ser referência, hoje nós estamos aqui. Diga glória a Deus. Não é verdade? Glória a Deus. E para eu estar aqui hoje, alguém teve que ser a minha referência. E eu quero ser referência para muitos. E eu oro para que você tenha o encargo no seu coração de ser essa referência. E fique exposto. Você não vai ser referência na sua casa. Você não vai ser referência trancado lá em quatro paredes. Você vai ser referência quando você se expor. Quando você se expor de algum modo, você vai ser referência. Quando você decidir caminhar com alguém, você vai ser referência. E fica tranquilo, porque todos nós erramos. Todos nós temos falhas, mas todos nós estamos trabalhando, estamos sendo descascados para o dia que chegarmos na estatura do varão perfeito.